Bom, galera da 802, bom dia, né? Vamos aí para mais uma aula de geografia, a melhor 802 de 2020 do José Pinho de Carvalho, estudando no livro na página 113, onde fala sobre a agropecuária. Vocês estão gostando, né? Estão gostando da ideia que vocês não precisam de ler, é só vocês acompanharem com o livro. E se não dormirem durante a aula, obviamente, vocês vão poder acompanhar aí o conteúdo que a gente vai abordar na aula de hoje. Onde está falando lá na agropecuária, antes de propriamente nós começarmos com a leitura, observem no mapa onde está escrito aí ao lado, né? Estados Unidos, Belts. Belts é uma palavra em inglês que significa cinturão. A agricultura ou a agropecuária, né, que é as duas atividades, são as duas atividades, né? Agricultura e pecuária nos Estados Unidos são extremamente desenvolvidas, utilizam muitas máquinas e tecnologia de ponta em sua produção. E aí, de acordo com o clima de cada parte dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele tem algumas peculiaridades, né? Ele é muito grande no sentido leste-oeste. Por isso que quando a gente acompanha aí, não sei se vocês acompanham, o basquetebol, todos os esportes coletivos, né, o beisebol, o futebol americano, são divididos em Conferência Leste e Conferência Oeste. O centrão dos Estados Unidos ele é menos densamente povoado. A costa leste é muito mais povoada, porque historicamente os britânicos chegaram ali primeiramente, ali na Carolina do Norte, Carolina do Sul, os estados de Nova York. E na costa oeste, onde fica São Francisco, a Califórnia, também é outra região bastante povoada. E a área central é a área onde se desenvolve mais a agricultura. Não que não se desenvolva a agricultura e a pecuária nas costas leste e oeste, mas a área central é onde mais se desenvolvem essas atividades. E aí, de acordo com a característica do clima e também do uso do solo em cada região, você faz o uso de um determinado tipo de cultivo. Vocês observem o seguinte, olha, onde está em verdinho, por exemplo, é o cinturão do algodão, ou seja, mais ao sul dos Estados Unidos, próximo ao Golfo do México, a gente tem o cinturão do algodão, que é de clima mais quente e úmido. Cinturão dos laticínios, que é um pouquinho marrom, já fica lá na costa leste, mais ao norte, na região próximo aos grandes lagos, já próximos ao Canadá. O verde escuro, cinturão do milho, Corn Belt, né, que é o nome em inglês. Eu não vou fazer a leitura aqui porque seria um pouco exagerado, meu inglês é extraordinário e vocês iriam ficar rindo de mim, né? Mas corn em inglês é milho, né? Por isso cinturão do milho. Cinturão do trigo em amarelo, bem no centrão, né, dos Estados Unidos, onde ficam as grandes planícies com os solos bem férteis, favoráveis à produção do trigo, de clima frio também, porque já está acima do paralelo 40, né, lá nos Estados Unidos. Os cinturões da fruticultura, que tem na costa leste e na costa oeste. Cinturão da indústria, que são as áreas pontilhadas. Aí esse cinturão da indústria está todo na costa leste, nos estados de Boston, Nova York, Detroit. São nessas regiões que são as mais industrializadas dos Estados Unidos. A pecuária extensiva na costa oeste, tá? E a policultura e criação de gado lá no norte, no extremo norte da costa oeste. Eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, olhem, o cinturão dos laticínios, o cinturão do milho e o cinturão da pecuária extensiva, eles se comunicam, porque o milho é utilizado na produção da ração para poder alimentar esse gado, né? E os laticínios são produtos derivados do leite. Eles são obtidos a partir da pecuária. Então, eles estão relativamente próximos, né? Você olha que a área Linlage da pecuária extensiva e também da pecuária intensiva lá na criação de gado, ela está próxima ao cinturão do milho, que é a parte verde, e também próxima ao cinturão do laticínio. Então, esses cinturões se complementam e estão relativamente próximos para que um atenda melhor o outro. Então, acompanha comigo aí a leitura, onde está falando de agropecuária. Deixa eu só dar uma ajeitada no livro aqui, rapidinho. Vamos lá então. A produção agropecuária é bastante diversificada no continente americano. Na América anglo-saxônica, a agricultura se destaca como uma das mais desenvolvidas do mundo,
empregando técnicas modernas, como a seleção de sementes, o uso intensivo de fertilizantes para corrigir os solos e de agrotóxicos para combater pragas. O alto grau de mecanização contribui para reduzir o número de trabalhadores rurais, mas favorece a produtividade, como acontece nos chamados belts, ou cinturões agrícolas dos Estados Unidos. Entre os principais belts destacam-se o Wheat Belt, que é o de trigo, o Corn Belt, que é o de milho, e o Cotton Belt, que é o de algodão. O investimento em tecnologia torna os países da América anglo-saxônica grandes produtores agrícolas, principalmente de trigo, soja, centeio e cevada, como produção voltada para o mercado interno. Na pecuária, são adotadas tecnologias avançadas que aumentam a produtividade, como inseminação artificial e modificação genética, técnicas também empregadas no circuito de carnes nos pampas argentinos, no Brasil e na América Latina. Obviamente, os exercícios ficarão para vocês fazerem durante a aula, mas só chamar a atenção de vocês o seguinte, quando ele está falando sobre a mecanização da agricultura nos Estados Unidos e da pecuária também, e sobre a questão da produtividade nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma vantagem em relação a muitos países, como que é o que acontece no Brasil, que ter áreas muito planas. Então isso favorece a altíssima produtividade. Por quê? Porque as máquinas, obviamente, por exemplo, vamos imaginar um relevo como é o nosso aqui na nossa região, todo montanhoso. A máquina, para poder trabalhar, os arados, tem um trabalho imenso para você fazer algum tipo de cultivo nessas áreas. Agora, onde é tudo muito plano, você consegue com máquinas fazer uma produtividade enorme, plantar áreas gigantescas e fazer com que você tenha muita eficiência, né? Para ajudar também, eles têm áreas de solo muito férteis nas regiões de clima temperado frio. Normalmente você encontra solos muito bons para a agricultura e associada logicamente aí a questão deles disporem de muita tecnologia faz com que eles sejam realmente um dos grandes celeiros do mundo. Junto com o Brasil, os Estados Unidos produzem muitos alimentos, sem a gente deixar de considerar, né, que os Estados Unidos têm 320 milhões de habitantes, né? Uma vez e meia, vamos dizer assim, a população do Brasil está em 220, eles têm 100 milhões a mais do que a gente de habitantes. Então a gente já tem muito para poder produzir alimento e eles ainda têm mais e exportam boa parte daqueles alimentos que eles produzem, tá ok? Virando a página então, antes de virar a página, América Latina Agropecuária, né? Que a gente tem aí o Brasil com grande destaque na área agrícola, né? Eu só vou dar uma lida rápida aí na legenda desse mapa, onde está América Latina Agropecuária 2013, né? A agricultura comercial de produtos tropicais é o marrom escuro, com destaque ali para a América Central, aqui um pouquinho na América do Sul e Brasil, né? Agricultura associada à criação de gado, a gente olha que no Brasil é a área maior, né? Na América Latina praticamente você não encontra. A agricultura comercial de cereais, uma grande área na Argentina, produtora de trigo, tá? E aí na América Latina você não encontra mais nenhuma área como a que a gente tem na Argentina. Aí a agricultura mediterrânea, agricultura de subsistência, criação intensiva e extensiva de gado, verde claro, verde escuro, muito no Brasil, mas um pouco também na América Central e no restante da América do Sul, né? E áreas não utilizadas pela agropecuária em rosa, só lá no extremo norte do México, que é uma região desértica, né? Então, virada a página aí, características da produção agropecuária na América Latina. Em vários países da América Latina, grande parte da produção agropecuária é voltada para exportação e praticada em extensas propriedades monocultoras. Explico rapidinho, né? Exportação de um país para o outro, né? E propriedades monocultoras, né? Ou seja, cultiva-se um único tipo de produto. Essa estrutura produtora é herança dos tempos coloniais, as plantations, grandes áreas monocultoras de produtos tropicais. Isso é plantation, tá? Cana-de-açúcar, banana, destinados à exportação e cultivados por mão de obra escravizada, isso naquela época, né? Atualmente, países como Colômbia, Paraguai, Cuba e Guatemala continuam economicamente dependentes da exportação de produtos agropecuários, principalmente café, cacau, cana-de-açúcar e banana, em geral produzidos com o emprego de técnicas tradicionais, o que resulta em uma baixa produtividade, produzido com o emprego de técnicas, como pode ser observado na fotografia abaixo à esquerda. Seus investimentos em mecanização, fertilização, drenagem e recuperação de solos, são escassos ou inexistentes, né? Na verdade, está querendo comparar aí como que é a produtividade
agrícola nos países da América Central e da América Latina como um todo, e no caso do Brasil, né, que já emprega muito mais tecnologia, né? Em contrapartida, em países como Brasil, Argentina, México e Chile, a produção agropecuária de algumas regiões se caracteriza pelo uso intensivo de máquinas e sofisticada tecnologia, como pode ser observado na fotografia abaixo à direita, o que resulta em alta produtividade, né? Na América do Sul, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem fazendas que são todas monitoradas por satélite, aplicam software na produção, software para poder acompanhar o desenvolvimento das plantas, a questão da genética. A Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, desenvolve sementes transgênicas, sementes mais resistentes, com maior eficiência à produção. Ou seja, o Brasil nas áreas agrícolas a gente tem muito a ensinar até para os países do mundo, porque a gente consegue realmente nesse setor ser bastante desenvolvido, né? Indústria, lembrando que a Embrapa foi criada durante o regime militar, nas décadas de 60 e 70, então é algo já bem forte e bem tradicional do nosso país. No continente americano, a indústria e atividade econômica do setor secundário concentra-se na América anglo-saxônica e em algumas áreas da América Latina. Os países da América anglo-saxônica são mais industrializados e utilizam tecnologia de ponta. América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá. Então, utilizam tecnologia muito mais desenvolvida que em boa parte do mundo, e inclusive aqui na América Latina. No Canadá, as cidades de Ontário e Quebec destacam-se como centros industriais. A siderurgia é um dos mais importantes do país. Siderurgia é a transformação do minério de ferro, do aço, da bauxita, em matéria-prima, vamos dizer assim, para as outras indústrias, né? Se transforma aquilo que a atividade mineradora retira do subsolo em chapas de aço, em chapas metálicas para serem utilizadas na fabricação de automóveis, de eletrodomésticos e por aí vai. Nos Estados Unidos, formou-se uma das maiores e mais antigas áreas industriais do mundo, conhecida como Manufacturing Belt, ou Cinturão da Indústria, que concentra as tradicionais indústrias dos ramos automobilístico, siderúrgico, metalúrgico, mecânico, têxtil, aeronáutico e naval. No sul dos Estados Unidos há uma região industrial recente, conhecida como Sun Belt, ou Cinturão do Sol, onde se destacam as indústrias dos ramos aeroespacial e petroquímico. Os Estados Unidos é extremamente desenvolvido, a indústria norte-americana é muito desenvolvida, com a capacidade de inovação muito grande, de produzir novos produtos com uma velocidade muito grande, e a gente ainda tem muito que engatinhar para poder acompanhar essa galera, né? Continuando aí na página 115, Indústria e Tecnologia. Estados Unidos e Canadá dedicam parte relevante de seu orçamento a pesquisas, educação e formação profissional. Esses países abrigam as principais zonas de desenvolvimento tecnológico, chamados tecnopolos. Isso é o tecnopolo, áreas de desenvolvimento tecnológico, com destaque para a Califórnia e a região dos Grandes Lagos, localizados em território estadunidense. No oeste dos Estados Unidos, na região conhecida como Vale do Silício, na Califórnia, concentram-se as indústrias de tecnologia de ponta, como informática, eletrônica e robótica. É do Vale do Silício que surgiram empresas como a Microsoft, o Google, o Yahoo e por aí vai, tá? Lá no Vale do Silício é o grande centro de inovação tecnológica do planeta. Boa parte dos jogos modernos são desenvolvidos por americanos que moram nessa região, ou então por pesquisadores e pessoas de talento ímpar, né, que acabam indo de outros países, são convidados para trabalhar lá e são atraídos por bons salários para ir para lá e desenvolverem mais tecnologia para o mundo, né? Continuando, dependência e desigualdade. A industrialização da América Latina, iniciada mais tardiamente, ou seja, bem depois do que a Europa e a América do Norte, do que a América anglo-saxônica, apresenta como característica uma grande dependência de capital e de tecnologia provenientes principalmente de empresas transnacionais, sediadas na América anglo-saxônica, na Europa e no Japão. Na maioria dos países predominam as indústrias têxteis, de alimentos e bebidas, que empregam baixa tecnologia no processo produtivo e mão de obra barata e pouco qualificada. Eu vou terminar a página e depois explico. Países como o Brasil, na área caracterizada pelo polígono industrial do Sudeste, México e Argentina, no entanto, concentram as principais e mais modernas áreas industriais do território latino-americano, com variados tipos de indústrias e produção diversificada de bens. No Brasil também existem tecnopolos, cidades como Florianópolis, Recife, Campinas, São Carlos e São José dos Campos, localizadas no estado de São Paulo, essas últimas, Campinas, São Carlos e São José dos Campos, abrigam grandes centros de pesquisas
empresas e universidades. Assim, a gente só tem que lembrar o seguinte, né? Porque fica parecendo que quando a gente fala que a tecnologia de ponta só é desenvolvida nos países ricos, parece que a gente está vivendo assim debaixo de bananeiras, né? Usando aquelas miçangas, aquelas roupas dos homens das cavernas e que o restante do planeta é muito mais desenvolvido do que a gente. Não. A gente tem muitas coisas legais que já aconteceram e continuam acontecendo aqui no Brasil, principalmente. O Brasil tem grandes universidades que apresentam ali grandes pesquisadores e a gente tem muita coisa legal. Assim. O etanol que o Brasil produz é um combustível de altíssima eficiência que ninguém consegue aqui produzir no mundo inteiro com o preço que o Brasil consegue produzir, apesar da gente achar caro, mas a produtividade é muito legal e é uma tecnologia de esperar o motoqueiro passar, né? Eu costumo dizer que se cair eu só posso rir, porque ajudar eu não vou ajudar. Bom, mas voltando para a aula, a gente tem coisas legais. Eu falei do etanol, que a gente tem uma produtividade legal e a gente detém uma tecnologia de desenvolvimento de combustível alternativo, combustível que não agride tanto a natureza. A Petrobras, eu já falei para vocês, é uma empresa que emprega tecnologia de ponta para extrair petróleo lá das regiões em águas profundas. Nós temos uma agricultura que desenvolve técnicas para melhoria do plantio e eficiência também, que é bacana. A gente tem um setor farmacêutico bem legal também. Existe uma possibilidade do Brasil, a Fiocruz, né, está desenvolvendo uma vacina também para o coronavírus. Então pode ser que a Fiocruz passe a perna em muita gente e produza uma vacina antes do que os grandes laboratórios mundiais, né? Então a gente tem coisa boa aqui também, só que a gente precisaria de mais dinheiro para poder investir mais em pesquisa e tecnologia e a gente não ficar tão dependente, de repente, de importar máquinas, equipamentos, softwares que são desenvolvidos fora do Brasil e que custa muito dinheiro. Isso que é o problema. Quando você só vende matéria-prima barata e você importa tecnologia cara, quando você vende o minério de ferro muito barato e é obrigado a importar o automóvel que custa muito caro, você vai ter problema, né? Porque aí você vai vender algo muito barato e comprar algo muito caro, então você manda muito mais dinheiro para fora do que você recebe. Deixa eu ver aqui, vou só encerrar comércio e serviços, o vídeo fica um pouco maior, mas aí a gente fica de boa para poder passar a atividade durante a aula. A partir da década de 70, o desenvolvimento e implantação de novas tecnologias na indústria, além da concentração de terras e da modernização do campo, favoreceram a urbanização e o crescimento do setor terciário. A mão de obra dispensada pelos setores primário e secundário migrou para o comércio e a prestação de serviços. Vamos lembrar a revisão do 7º ano, setor primário, agricultura e extrativismo, setor secundário, indústria e construção civil, setor terciário, comércio e serviços. Atualmente, o setor terciário compõe parte expressiva da economia de países ricos e pobres, ocupando a maior parte da população economicamente ativa. Nos países mais desenvolvidos do continente americano, o crescimento da produção industrial foi alavancado pela utilização de novas tecnologias, enquanto o crescimento do comércio e dos serviços teve como base a incorporação de mão de obra em um primeiro momento. Nos países menos desenvolvidos do continente também se percebe a força da participação do setor terciário na economia, embora a importância de algumas atividades do setor primário seja ainda relativamente alta. Lá embaixo, depois eu explico a tabela, né? As cidades são as principais áreas de concentração das atividades do setor terciário. Porém, em quase todos os países da América Latina, industrializados ou não, elas não conseguiram absorver o grande contingente de mão de obra dispensada pelo setor primário. Essa situação, resultante da falta de políticas públicas adequadas, agravou os problemas sociais das áreas urbanas, aumentando os índices de favelização, desemprego e criminalidade, entre outros. Gravem isso, alunos do 8º ano. Todos os países que têm a economia muito apoiada no setor primário, ou seja, na agricultura e no extrativismo, normalmente são países que têm baixo nível de desenvolvimento. São países que não empregam alta tecnologia, porque países ricos e desenvolvidos, a maior parte da população trabalha no setor terciário, setor de comércio e serviços. Quando eu estou falando de serviços, eu estou falando do cara que presta serviço na área de tecnologia, engenheiro, médico, pedreiro, enfim, as mais variadas funções de prestação de serviço. Quanto mais a população está nesse setor, significa que mais qualificada é a formação da população desse país. Quanto mais a população está no setor agrícola, trabalhando ainda na base da enxada, essa agricultura e o extrativismo, retirando vegetais, madeira da floresta,
significa que a população desse país, ou esse país, tem baixo nível de desenvolvimento. Aí vamos acompanhar rapidinho só a tabela países selecionados, participação dos setores da economia no PIB em porcentagem. Aí tem Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Guiana, Peru, Equador, Paraguai e Guatemala, né? Percebam o seguinte, apesar do Brasil ser o grande celeiro de produção de alimentos para o mundo, o Brasil tem 5,8% de participação do PIB na área agrícola ou da agricultura, né? Já a indústria é de 20,9% e o setor de serviços 73,3%, ou seja, a gente já tem um nível de desenvolvimento muito maior do que, por exemplo, deixa eu pegar aqui, o Paraguai, que tem lá 20% do seu PIB na área agrícola, apenas 30% na área, quer dizer, 30% na área industrial, que é até mais do que o Brasil, mas apenas 49% na área de serviços, ou seja, um país com baixo nível de desenvolvimento. Bom, além das questões 1 e 2 lá da página 113 que vocês farão, eu vou colocar exercícios durante a aula no WhatsApp. Grande abraço, fiquem com Deus, 802.